Para quem não sabe, eu, como o pastor acabou de me apresentar, sou da Igreja Batista Dom Angelim, pastoreio uma das redes de pastoreio. Nós temos várias redes, são 14 redes. Cada rede é liderada por um casal e eu lidero uma rede chamada Geração Profética, uma rede de células. E também, paralelo a esse trabalho que eu faço liderando a rede, eu lidero ainda um ministério, que é o Ministério de Adolescentes chamado Incendiados. Temos uma reunião todo sábado. E aí, esse final de semana nós estávamos fazendo encontro lá no Elim, na estrada de Ribamar, no nosso acampamento. Estávamos ali com mais ou menos 130 pessoas, entre voluntários e convidados. E sabemos que estamos vivendo um final de semana, na verdade, um período bem difícil na nossa cidade, não é verdade? Em todo o estado, mas especialmente aqui na ilha de São Luís, por conta das festividades juninas e tudo mais. A gente sabe que o mundo espiritual, ele se move, ele é muito real. E nós sabemos que os tempos são difíceis. Hoje de manhã cedo eu já abri o noticiário na internet e vi que alguns arraiais já tiveram facadas e confusões, né? Eu fico vendo quantas pessoas têm se perdido num período tão complicado como esse. Pessoas que têm se envolvido na bebedice, no alcoolismo, na prostituição, na confusão, nas brigas. Pais que deixam suas famílias e vão para esse tipo de evento e ali se envolvem, né, em relações extraconjugais. Adolescentes que engravidam muitas vezes, enfim, irmão. Às vezes as pessoas pensam que é só cultura, é só ver uma dança e comer uma comida típica. Mas por trás dessas coisas tem muito mais do que aquilo que a gente pode ver com os nossos olhos. Mas eu fico feliz, num tempo difícil como esse, hoje, num domingo, né, muitas igrejas, assim como essa, estão cheias do povo de Deus. Pessoas que escolheram, né, como diz a palavra de Deus, Maria, irmã de Marta e Lázaro, escolheram a melhor parte. Você escolheu a melhor parte. Eu quero dizer para você que você está no melhor lugar da terra, no melhor lugar que você poderia estar, no lugar de segurança na presença de Deus. E é aqui que Deus vai falar no teu coração e vai te direcionar para viver uma semana extraordinária. E o texto que eu falo aqui fala a respeito de planos, né? E quando a gente fala de planos, a gente lembra de sonhos, não é verdade? Porque primeiro a gente sonha, depois a gente planeja, para que depois então a gente possa executar e possamos usufruir daquilo que a gente projeta. E esse texto aqui, o autor de Provérbios, ele fala com muita sabedoria que nós devemos entregar as nossas obras ao Senhor, e se fizermos isso, aquilo que nós temos planejado se realizará. Eu sei que eu estou falando aqui para um público com sonhos diversificados. Talvez você tenha sonhos que ainda não conseguiu realizar. Alguns talvez tenham o sonho de ter filhos e ainda não foi possível. Outros têm sonhos de alcançar uma carreira profissional que você tem trabalhado, batalhado, estudado, se dedicado. Talvez outros tenham sonhos, de empreender, de negócios. Outros têm sonhos ministeriais, pertinentes ao reino de Deus, de fazer algo relevante que realmente glorifique o nome do Senhor. Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu sei que Deus, ele se interessa pelo seu sonho. E nada melhor do que um domingo, o primeiro dia da semana, não é verdade? A gente sabe que sempre o primeiro dia da semana é uma boa oportunidade para que nós possamos renovar os nossos sonhos e os nossos projetos, sejam eles de ordem familiares, pessoais ou ministerial. Nós estamos entrando numa semana hoje, e eu creio e profetizo que essa será uma semana muito especial na sua vida. Será uma semana de realização de sonhos, será uma semana de boas notícias. Talvez aquela notícia que você está esperando há tanto tempo, né? Eu profetizo e creio que nessa semana você poderá recebê-la. Talvez aquela causa na justiça que já está rolando há tanto tempo. Ei, escute uma coisa, Deus se interessa pelos teus sonhos, Deus se interessa por aquilo que você planeja, tanto que diz na sua palavra, se você entregar a Ele as suas obras, Ele realizará aquilo que você tem planejado. Quantos creem nessa palavra, nessa promessa? Mesmo que sejam aqueles sonhos que por algum motivo não deram certo, talvez deram errado, né? Talvez até gerou um certo desgaste, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para renovar a tua esperança, para renovar a tua fé, amém? Eu quero dizer para você, e Deus manda eu te dizer nessa noite, que os teus sonhos podem ser resgatados e podem ser recomeçados hoje, no primeiro dia da melhor semana de nossas vidas, amém?
E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui algumas pessoas para renovar a esperança, para renovar o sonho que está no teu coração. Talvez está adormecido, mas eu quero dizer para você, não desista. Deus não desistiu de você. E eu quero dizer também, não desista dos seus projetos. Amém? Glória a Deus. Até porque uma pessoa sem sonhos é alguém que fica desmotivada, não é verdade? Uma pessoa sem sonhos fica travada na sua vida. Por isso nós precisamos sonhar sempre, deixar viva a esperança em nossos corações. Eu quero dizer para você mais uma vez, repetidamente, jamais desista de sonhar. Mesmo no momento da crise, mesmo no momento da dor, mesmo no momento da enfermidade, da dificuldade financeira, não desista dos seus sonhos. Eu tenho certeza que Deus pode fazer algo extraordinário através da realização de cada um deles. Amém? Eu não estou dizendo que você nunca vai ter que abrir mão de alguns. Às vezes é preciso que a gente faça isso, não é verdade? Uma vez eu vi um livro, eu nem cheguei a ler, porque eu me desinteressei quando eu li a capa. Apesar de ser um autor cristão muito famoso. E o título do livro é Jamais Desista dos Seus Sonhos. E aí eu disse, cara, eu não gosto muito desse título, né? Porque alguns sonhos eu entendo que é necessário muitas vezes a gente abrir mão de sonhos pessoais para que Deus possa realizar o sonho dele para a nossa vida. E os sonhos do Senhor certamente são maiores do que os nossos. Os planos dele são melhores do que os seus. Amém? Mas eu quero dizer para você, Deus trouxe aqui para renovar a tua fé, para renovar a tua esperança. E eu oro e creio que você vai ser abençoado nessa noite. Amém? Engraçado que, da mesma forma que a gente sonha muitas vezes e não realiza, talvez a gente esteja sonhando errado. Sonhando que eu falo não é você deitar, dormir e ter um sonho, não, mas é no sentido de você planejar, de você, sabe, colocar diante de Deus, de você, sabe, fazer os planos da forma correta. É semelhantemente como a palavra de Deus fala sobre oração. A Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4, verso 3, que nós muitas vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. É o que diz a Bíblia, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tem pessoas que pedem, que oram, mas não recebem, porque a Bíblia diz que essa pessoa está pedindo mal. Talvez você tenha tido sonhos e você não está realizando, porque você está planejando errado, porque você está sonhando errado. Às vezes o erro está na motivação, às vezes o erro está na expectativa, às vezes exagerada, às vezes até muito reduzida. Deus ele nos chama para o equilíbrio, amém? Mas Deus ele nos dá a chance de alcançar e almejarmos aquilo que nós colocamos diante dele. A frustração dos sonhos que deram errados, muitas vezes geram desgaste, muitas vezes essa frustração, depois de algumas tentativas, elas até nos impedem de continuar sonhando. Se você tem tido uma experiência semelhante a essa, eu quero dizer que você veio ao lugar certo, porque Deus ele renova o teu sonho, Deus renova a esperança no teu coração, porque Deus tem algo extraordinário para fazer na tua família, amém? Talvez você pergunte para mim, pastor, mas se a gente sonha errado, então me responde aí, como que eu posso fazer para sonhar corretamente? Eu quero compartilhar com você alguns princípios, apenas poucos, talvez até tenham muitos outros, mas eu quero deixar 3 que eu considero extremamente importantes para que você possa sonhar da forma correta, para que você possa construir o teu sonho, o teu projeto de vida de uma forma que realmente Deus possa dizer amém e abençoar a tua vida, amém? 3 atitudes essenciais. A primeira delas, eu já vou ser muito direto, se você deseja sonhar corretamente, o primeiro conselho que eu dou para você é o seguinte: busque consagrar a sua vida a Deus. Busque consagrar a Deus. Primeiramente, antes de você consagrar o projeto, antes de você consagrar o plano, antes de você consagrar, sabe, o planejamento, escute uma coisa: consagre a sua vida a Deus. Josué, ele estava diante do povo, depois da morte de Moisés, e a missão dele era pesada, era desafiadora, levar aquele povo até a terra prometida, depois da morte de um dos maiores líderes da história, que era Moisés. Irmão, não era pouca coisa não, era algo grande,
mas Deus chamou ele e deu um conselho para que ele levasse um recado ao povo. E o recado dele está lá em Josué, no capítulo 3, versículo 5. Ele olha para aquele povo e diz o recado do Senhor: santifiquem-se hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Em outras traduções fala: consagrem-se, santifiquem-se hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês. O primeiro princípio que eu quero compartilhar para você ter os sonhos realizados. Os sonhos, irmão, não são sonhos, fúteis, não, mas são sonhos legítimos que Deus colocou no teu coração. O primeiro conselho é: consagre a Deus a tua vida, consagre a Deus a tua família, consagre a Deus os teus projetos. Santifique-se, porque se você se santificar, não amanhã, não, segunda-feira, igual quem vai fazer dieta, né? Segunda-feira eu começo, dieta e academia. Segunda-feira eu começo, aí ele só não diz qual é a segunda-feira, né? Talvez é a segunda-feira lá do mês de agosto. Aí quando diz agosto, o cara diz agosto de Deus. Aí o negócio vai empurrando a barriga para frente, não é verdade? Então eu quero dizer para você, se santifique a sua vida. Se tem algum detalhe, uma pendência, uma situação que precisa ser confessada, que precisa ser tratada, coloque diante de Deus, procure a sua liderança, procure alguém que seja maduro, abra o seu coração com alguém, peça ajuda, mas busque se consagrar ao Senhor. Certamente, se você fizer isso, você terá dado um precioso passo para que você possa ver a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Quando dedicamos ao Senhor tudo aquilo que somos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que temos, certamente os nossos planos são abençoados. A consagração, ela acontece primeiramente através do arrependimento e da confissão de pecados. A primeira coisa que a gente precisa fazer para se consagrar diante de Deus é reconhecer as nossas falhas, a nossa pequenez, as nossas limitações, os nossos erros. Colocar diante de Deus a nossa vida tem relação diretamente com confissão, com arrependimento. Essa é uma parte da história. Amém? Então é necessário que nós possamos consagrar a nossa vida através dessa disciplina espiritual. Os nossos pecados, certamente, eles são, sem dúvida nenhuma, os maiores empecilhos de sermos abençoados pelo Senhor. Amém? Se tem uma coisa que trava, que impede, que bloqueia a bênção de Deus na vida de alguém, é o pecado, não é verdade? A palavra de Deus diz lá em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não é verdade? Se tem uma coisa que atrapalha, que faz separação entre nós e o nosso Deus, certamente é o pecado. Então é necessário que a partir de hoje você possa viver uma vida de consagração. Você pode falar isso para o seu vizinho: te consagra, irmão. Te consagra, para que Deus possa fazer maravilhas na tua vida, amém? A falta de consagração, sem dúvida nenhuma, é o motivo de muitos sonhos não se realizarem na vida dos cristãos. Porque alguém que não se consagra é alguém que não está preparado para receber a bênção de Deus. Talvez a pessoa que não se consagra, até ela conquista alguma coisa, ela até pode ter algum sucesso, até algum êxito, relacionado às coisas do mundo, relacionado ao seu esforço físico, à sua capacidade, à sua inteligência, à sua dedicação nas coisas seculares. Tudo bem, ele pode até alcançar alguma coisa diante dos homens, mas diante de Deus, irmão, diante de Deus, você só vai ser bem-sucedido e você só vai ser plenamente abençoado se você colocar a sua vida no altar e buscar uma vida de consagração. Quem está entendendo o que eu estou falando diz amém. Deus sabe quando você está pronto para ser abençoado. A preparação para os sonhos acontecerem, para que os sonhos se tornem realidade, ela acontece através da consagração a Deus. Então eu quero deixar esse conselho para você agora, amém? Consagre a Deus a sua vida, consagre a Deus a sua família, consagre a Deus os seus negócios, consagre a Deus o seu ministério, e você terá dado um passo muito especial para ver a realização dos seus sonhos se transformando em realidade. Amém? Mas eu tenho mais um conselho para compartilhar contigo nessa noite. O primeiro é que você se consagre, se santifique, como disse Josué ao povo ali diante daquele grande desafio. Mas o segundo conselho que eu quero trazer para você é o seguinte:
Procure descobrir a vontade do Senhor através da oração. Amém? Que você possa não somente sonhar por sonhar, planejar por planejar, não apenas querer realizar um sonho pessoal, uma vontade, um desejo. Tudo bem, irmão, isso é legal, é legítimo, mas eu quero dizer para você que tem sonhos que são maiores, tem sonhos que são melhores, e certamente são sonhos de Deus para a sua vida. Amém? Então, antes de você apresentar o seu sonho pessoal, procure descobrir a vontade de Deus para a sua vida através da oração. É quando você ora que Deus responde, é quando você fala com Ele, é quando você, tem um relacionamento com Ele, de intimidade. E a intimidade com o Senhor, ela vem através de uma vida de oração. A palavra de Deus diz em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, é quase um trava-língua, né? Se a pessoa tiver a língua presa, fica difícil. Jeremias 33, 3, a palavra de Deus diz assim: chame por mim, ou clame por mim, e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, ou que você não conhece. Amém? Olha só o que a palavra está dizendo. Para que você possa clamar, para que você possa orar. Ele diz: clame a mim, e se você fizer isso, eu não vou ficar indiferente. Ele diz: clame a mim, e eu responderei. Tem gente que diz assim: Deus não está falando, Deus está com muito tempo que Deus não fala comigo. Irmão, talvez Deus está falando, você que não está ouvindo, você que não está prestando atenção. Às vezes nós estamos distraídos com muitas coisas. Se você estiver no meio da rua grande, no meio daquela muvuca toda, e alguém estiver um pouco distante, falar com você, ainda que grite, tem aqueles caras que ficam na porta da loja, né, com uma calcinha na cabeça, gritando, uma caixa de som, passa o picolezeiro, passa o outro vendendo um ambulante, todo mundo gritando ao mesmo tempo. Às vezes é difícil da gente entender o que a pessoa está falando, não é verdade? A gente não consegue compreender, porque são muitas vozes. Tem gente que está ouvindo muitas vozes. Estou ouvindo o digital influencer, não é verdade, pastor? Aí você tem um pastor que cuida de você, você tem um casal precioso, você tem um líder, você tem um discipulador pessoal. Mas muitas vezes você deixa de ouvir o teu pastor, o teu discipulador, muitas vezes você deixa de ler a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia diz, para você estar ouvindo aquilo que o pregador da internet está falando. Para estar ouvindo, aquilo que os influenciadores digitais estão dizendo. Para estar ouvindo pessoas de outra lá, não sei de onde, que você nem conhece. Mas eu quero dizer para você, olha, preste atenção naquilo que Deus está falando. Procure descobrir a vontade do Senhor através de uma vida de oração, amém? Clame por mim e eu responderei. E legal que ele diz assim, não é somente responder de qualquer jeito. Porque tem gente que é chato, né? Você fala e a pessoa só fala por meias palavras, ou fala por poucas palavras. Mas eu quero dizer para você que Deus não é assim. Ele não responde por meias palavras. Não, olha só o que diz aqui a Bíblia, ó. Clame a mim e eu responderei. E ele continua, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Olha só que coisa maravilhosa. Deus quer compartilhar com você, isso que Ele está falando é para a sua vida pessoal, para a sua família, para o teu ministério, para o sonho que Ele colocou no teu coração. Ele está dizendo, você já tem um sonho, você já tem um desejo que está aí dentro, mas você ainda não sabe a dimensão que isso pode tomar, a proporção. Você não tem noção, irmão, que Deus pode fazer numa igreja como essa. A proporção, o avanço dessa obra, o alcance gigantesco que Deus pode fazer, e eu creio que Ele vai fazer a partir desse ministério. Aleluia! Porque eu creio que o pastor Vanderlei e a sua esposa, eles estão se santificando, consagrando a sua vida a Deus. Eu creio que eles estão clamando, e se eles estão clamando, Deus está respondendo, e Deus está anunciando, e vai anunciar muitas outras coisas ainda, e não são coisas pequenas, a Bíblia diz que são coisas grandes, que ainda estão ocultas, e que você não sabe. Amém? Aleluia! Às vezes a pessoa que é precipitada, que se precipita porque teve um sonho ou teve um desejo, e ela vai impulsivamente, ela se prejudica, porque a precipitação ela leva muitas pessoas a fazerem projetos sem saber se estão de acordo com a vontade de Deus. Depois a pessoa se arrepende. Poxa, eu fui embora,
né? Porque era uma oportunidade que apareceu. E aí uma oportunidade de ganhar mais. Mas essa pessoa não se santificou, essa pessoa não clamou a Deus, ele só viu a chance e foi. E de repente deu errado, ela se frustrou, se decepcionou, porque ela agiu impulsivamente. Mas olha o que diz a Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Provérbios 16, verso 1 e 2, um texto muito conhecido, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Quando a Bíblia diz que Deus pesa o espírito, fala que ele analisa a motivação, ele percebe a intenção do coração do homem, se está de acordo ou não, se está certo ou se está errada. E ele diz, talvez você está fazendo planos, mas a resposta certa não vem da sua intenção, não vem da sua capacidade, não vem da sua inteligência, não vem do seu dinheiro. A resposta certa vem da boca de Deus, amém? Aleluia, glória a Deus. Através da oração, nós podemos conhecer os projetos de Deus para a nossa vida, aleluia. Quando nós oramos, os nossos sonhos começam no céu e se cumprem na terra, aleluia. Quando você ora, irmão, você está gerando no mundo espiritual algo especial, algo precioso. E na terra Deus vai realizar, para que diante dos homens o nome dele seja conhecido e glorificado, através da sua vida, amém? É o que diz a Bíblia, mais ou menos isso, está contextualizando, trazendo para a nossa vida. A oração que o Senhor nos ensina em Mateus 6, no versículo 10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Amém? Que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida, na terra, mas da mesma forma também que ela é cumprida na perfeição do mundo espiritual, no céu. Glória a Deus. Somente quando nós conhecemos a vontade de Deus para nossas vidas, é que nós podemos sonhar corretamente e alinhar o nosso coração ao coração de Deus, alinhar os nossos sonhos ao plano de Deus para a nossa vida, e a gente só vai alcançar isso através de uma vida de oração, amém? Então o primeiro conselho é santifique-se, consagre a sua vida a Deus. O segundo conselho, busque descobrir os sonhos de Deus, os planos do Senhor para a sua vida, através da oração. Glória a Deus. E não somente isso, mas ore pela realização do seu sonho. É legítimo, irmão. A Bíblia nos garante isso. O Senhor nos orienta a pedir, né? A buscar, a bater. A porta será aberta. Amém? Ele nos responderá. Glória a Deus. E o terceiro conselho, eu disse que eram 3, eu quero compartilhar o terceiro conselho com você. O terceiro conselho é confie na vontade de Deus para a sua vida. Amém? Primeiro você precisa se santificar. Segundo, é necessário que você busque, né, a vontade de Deus. E o terceiro, entregue, confie na vontade dele para a sua vida. Porque não adianta nada você conhecer, você buscar essa revelação, se você não confiar, não é verdade? Não adianta nada o teu pai falar uma coisa se você não confiar, o teu pastor, alguém que está sobre a sua vida. É necessário que você receba aquela palavra, mas pelo caráter da pessoa que está falando, você vai ter a confiança plena de que aquilo que ele promete se cumpre, daquilo que ele fala é verdadeiro. Glória a Deus. Então, irmão, se é Deus que está falando, se é Deus que colocou no teu coração, se é Deus que está te revelando, eu quero dizer para você, confia nele, confia na vontade dele, a vontade dele é melhor do que a tua. Aleluia. Romanos 8, verso 28, a palavra de Deus diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Levante sua mão. Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu creio que diante de mim estão pessoas, famílias, pessoas que representam a sua família, amém? Que são tementes a Deus, que amam a Jesus e que têm um propósito diante dele para cumprir nessa terra. Aleluia. Então confie nele. Não existe nada melhor do que saber que Deus tem o melhor para a sua vida. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, mesmo que venha a tribulação, mesmo que venha as lutas, as aflições da vida,
Irmão, a gente consegue passar por qualquer uma delas, sabendo que a nossa confiança está em Deus e que temos um Deus que cuida de nós, não é verdade? Isso é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz que a vontade dele é em Romanos 12:2. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Se tem uma vontade que você pode confiar, é a vontade de Deus. Porque se você for confiar na vontade do homem, você tem um sério risco de se dar mal, não é verdade? A gente sabe que nós conhecemos muitas pessoas, até mesmo, eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós confiamos no nosso taco. E aí a gente se deu mal. Você sabia disso? Faz um retrospecto aí, por exemplo, quando você foi seguir a tua vontade, quando você resolveu seguir os teus impulsos emocionais. Por exemplo, lembra quando você era mais jovem? E aí que você olhou para aquele rapaz e você se interessou, achou ele bonito, interessante. Mas você sabia que ele não era um cara no padrão de Deus. E aí aquela sua melhor amiga, né, da onça, ela olhou para você e ela disse assim: faz o que o teu coração manda. Besta, ainda diz assim, né? Vai lá, conversa com ele, chega perto. Faz o que o teu coração está mandando. Eu vou perguntar aqui nessa noite, quem aqui já ouviu esse conselho? Faz o que o teu coração manda. Quem já ouviu? Todo mundo já ouviu esse conselho. Agora eu não vou perguntar quem já disse esse conselho, não, quem já deu esse conselho. Porque as pessoas dizem, faz o que o teu coração manda. E aí a pessoa foi lá, né? Chegou perto do rapaz, expressou um sentimento, se envolveu num relacionamento sentimental fora do propósito de Deus, porque resolveu obedecer o coração, o sentimento, o desejo, e o resultado foi que essa pessoa quebrou a sua cara. Sim ou não? Verdade ou mentira? A palavra de Deus fala em Jeremias, no capítulo 29, verso 11. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aprenda a se render à vontade do Senhor. Isso é um exercício de fé, não é verdade? É um exercício de fé. Se submeter a qualquer pessoa é um exercício, irmão. É uma disciplina. Não é fácil se submeter ao patrão. Aquela pessoa que cobra, que exige. Há um líder, né? Alguém que Deus coloca como liderança sobre a nossa vida. Uma esposa ao seu marido, da forma bíblica, não da forma opressora. Não é verdade? É difícil, irmão. Mas, se você fizer isso, certamente, você verá a grandeza de Deus, a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios e ministério. Quando nós confiamos realmente em Deus, Ele faz o melhor pela nossa vida. Amém? Ei, confia no Senhor, porque Ele tem o melhor para fazer em você e também através de você. Quando a gente confia em Deus, a gente tem um entendimento, sabe, que nós aceitamos qualquer mudança que for preciso. Nós abrimos mão de muitas coisas, nós deixamos às vezes até projetos pessoais para trás, para que a vontade dele, os planos dele se cumpram na nossa vida, não é verdade? Quando a gente aceita essa mudança de planos, e até mesmo se algo por acaso der errado no primeiro momento, nós teremos o entendimento de que talvez não tenha sido a vontade do Senhor, talvez a gente estava agindo impulsivamente na carne, mas eu quero dizer para você nessa noite, que o seu coração esteja em concordância com o coração de Deus, amém? Que você saia daqui nessa noite com o teu coração alinhado com o coração de Deus. A palavra de Deus diz lá no Salmo 37, no versículo 4 e 5, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, no sentido de confiar. Você precisa confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor de verdade. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, ela é um pouco engraçada, mas eu nem sei se ela é verídica, mas é só para ilustrar. O cara estava desejando, né, entrar para o Guinness Book. Então ele colocou um desafio, e ele convocou todo mundo, né, a imprensa, para registrar aquele momento. Muitas pessoas foram para ver. E a ideia dele era atravessar de um arranha-céu para outro arranha-céu, de bicicleta, num cabo de aço bem fininho, sem rede de proteção embaixo nem nada. E ele queria fazer, né, essa empreitada.
E aí todo mundo estava lá embaixo dizendo para ele, cara, não faz isso, tu é doido, não faz isso, tu vai morrer, isso é muito perigoso e tal. E aquilo ali foi entristecendo o coração dele. Porque ele pensou, não é possível, ninguém acredita nos meus sonhos, ninguém acredita que eu sou capaz. E aquilo foi desanimando aquele cara. Mas aí teve uma garota de 12 anos. E aí ela olhou para ele e disse assim, ei, vai dar certo. Vai lá, vai dar certo, confia, eu tenho certeza que você vai conseguir. E aquilo então começou a encher o coração dele de esperança. E ele disse assim, você está falando sério, você acredita mesmo que eu vou conseguir? E ela disse, claro que eu acredito, não só acredito, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Você vai chegar tranquilo do outro lado. E ele disse, é mesmo, você confia mesmo? Confio. Então sobe aqui na garupa e vem comigo. Irmão, isso é confiar. Isso é confiar. Porque confiar só da boca para fora não resolve, não é verdade? Ei, entenda uma coisa, só dizer que confia em Deus não resolve. Você tem que montar na garupa do Senhor e ir com Ele para onde Ele te levar. Eu quero dizer para você, aceite a vontade de Deus em teus sonhos, amém? Aceite a vontade do Senhor na sua vida. Mas eu quero dizer para você, não pare de sonhar, aleluia. Santifique a sua vida diante de Deus, se consagre a Ele, amém? Busque a vontade de Deus para a sua vida. E por final, para a gente concluir, eu quero dizer para você somente um conselho, né? Deus, Ele foi o primeiro sonhador que idealizou as nossas vidas. Ele sonhou com você, Ele planejou você. A Bíblia diz que antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, Ele já tinha feito planos, projetos, Ele já tinha designado você como profeta às nações, como alguém que queria glorificar o seu nome nessa terra. Por isso eu quero dizer para você que Deus te ama, amém? E Ele tem projetos especiais para realizar na sua vida. Coloque o Senhor como autor de todos os teus sonhos e projetos, e você verá com toda certeza o quanto é bom, o quanto é maravilhoso sonhar na presença de Deus, amém? Não sonhe de qualquer jeito, não sonhe sozinho, mas convide o Senhor para fazer parte dos teus sonhos, amém? E peça para que os sonhos dele se cumprem na sua vida. Dessa forma, os teus sonhos estarão alinhados aos sonhos de Deus. O teu coração estará alinhado ao coração de Deus. E cada projeto que você fizer será abençoado. Amém? E para finalizar, eu quero deixar o mesmo versículo que eu li no começo, para que fique bem fixado na sua memória. Provérbios 16, 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus.